Hoje vou estar mostrando como eu fiz essa blusinha de tule ou telinha e não sai de moda, né? Eu vou estar usando essa blusa de molde. Eu comprei meio metro de tecido, mas recomendo comprar 1 metro para o tamanho P. Peguei uma blusa que me vestia bem, que é bem coladinha, igual essa segunda pele. Eu dobrei a parte do tecido suficiente para cortar a parte das costas. Então, eu posiciono a minha blusa dobrada ao meio, bem rente à dobra do tecido. Então, eu vou dobrar a manga para fazer a cava. O tamanho do tecido, vocês estão vendo que está exatamente do tamanho da blusa. Eu aconselho vocês a comprar tecido a mais. Eu estou cortando próximo ao tecido, não estou deixando 1 centímetro de margem de costura. Eu estou cortando, deixando mais ou menos meio centímetro. Aqui eu marquei uns 2 centímetros na parte da gola, para fazer aquela cava da gola, que a parte de trás é mais alta mesmo. Então, eu cortei exatamente igual essa blusa. Agora, eu vou dobrar mais uma vez a parte suficiente do tecido para cortar a parte da frente. Posicionei novamente a blusa sobre o tecido, vou cortar e vai ter uma pequena diferença nessa parte da frente que eu vou fazer a gola mais profunda, um pouquinho. Vou fazer o decote da frente igual o dessa blusa, que eu gosto bastante. Vou dar um pique só para marcar o comprimento, tanto no ombro quanto na parte da frente. E retiro esse excesso. A gola você pode fazer mais alta ou mais profunda, da forma que você achar melhor. Aqui eu peguei uma blusa para medir o comprimento da manga. Você pode medir no seu braço também, mas eu já peguei uma blusa pronta e vou tirar o molde da manga para eu saber o comprimento por uma blusa pronta já. Então, eu medi esse comprimento e vou cortar, deixando exatamente esse comprimento. O restante do tecido a gente vai usar depois, que eu precisei usar porque eu tinha pouco tecido. Aqui eu dobrei uma parte do tecido, vou posicionar a cava da minha blusa, dobrando bem para ficar exatamente a cava da blusa. Que assim, quando a gente for posicionar na blusa, o tamanho vai estar certinho. Eu medi o meu pulso, o tamanho que deu, eu dobrei, como o meu tecido está dobrado, eu dobrei o tecido, então ali eu marquei a metade, né, do meu punho. E vou ligar a parte da altura da cava até o comprimento. Vou cortar fazendo exatamente a cava pelo molde da blusa, marco essa reta, ligando o ponto da cava até o punho e corto. Essa seria a minha manga. Porém, eu tinha pouco tecido, tentei posicionar de todas as formas para conseguir fazer as duas mangas compridas. E não deu. Então, com aquele restante de tecido que sobrou, eu vou ter que fazer uma emenda. Aqui eu estou cortando a parte da cava, que foi suficiente para fazer até esse tamanho. Você poderia deixar essa blusa com a manga mais curta, mas eu queria longa. Então, eu decidi fazer uma emenda. Para você não ter que fazer emenda, compre tecido maior. Aí, eu cortei até encaixando o tecido para ser suficiente para dar o tamanho da manga para não ficar curto. Pronto, aqui ficou as duas partes da manga. Ela vai ter essa emenda no meio. Bom, não achei muito legal, mas também no final das contas ficou bacana. Aqui eu vou medir essa parte da gola, fiz o contorno da minha blusa de molde. Você pode fazer o contorno também na sua blusa, depois que você fechar, você pode fazer o contorno. Aqui eu vou pegar um tecido. Eu iria fazer apenas uma costura, porém eu também tive que emendar para ter uma costura nos dois lados do ombro, né? Porque o meu tecido não deu. Eu estou usando o retalho do retalho para tentar terminar essa blusa. Posicionei o meu tecido aqui e estou marcando 6 centímetros, que vai ser a parte da minha gola. São 2 tecidos. Quando eu dobrar ele ao meio, a gola vai ficar com 3 centímetros. Olha aí, quando eu dobrar ele ao meio,
a gola vai ficar na altura de 3 centímetros e vai ter uma costura nas duas partes do ombro, porque eu estou emendando o tecido. Você pode fazer ele normal, eu só fiz assim porque eu não tinha tecido. Agora, vamos emendar a manga. Essa costura tem que ser toda feita no zigue-zague, porque é um tecido elástico, senão vai arrebentar o ponto. Se eu tivesse overlock, eu iria fazer no overlock. Se você tiver, pode ser feito perfeitamente, fica até melhor. Mas aqui você coloca um zigue-zague, que resolve também. Aqui eu coloquei alfinetes na parte do ombro, já vamos aproveitar, fechar o ombro e fechar as laterais da blusa. Você olha bem qual que é o avesso do tecido, porque é bem parecido, mas você olha bem e faz a costura do lado correto. Então, vamos fechar as laterais, o ombro e a manga. Você acerta bem o ponto da máquina, olha como que fica bem fechadinho. Você depois vai lapidar essa costura, tirar todo esse excesso de tecido que ficar sobrando para ficar bem bonitinho. Eu não fiz um zigue-zague muito grande, fiz um zigue-zague menor. Usei o ponto menor, que eu acho que fica bem melhor. Olha aqui como que fica a costura bem fechadinha. Se você fizesse a costura reta, iria estourar quando você puxasse, por isso que tem que ser no zigue-zague. Agora, vamos encaixar a manga. Já fechei ela ao meio e vamos fechar ela no comprimento, né? Para depois encaixar na cava. Eu prefiro fechar primeiro o comprimento. Vamos para a máquina novamente, costura no zigue-zague, fecha as duas mangas. Prontinha, já está fechada. Agora, eu vou colocar a manga por dentro e vou alfinetar para encaixar na cava. Eu prefiro colocar a manga por dentro, que acho que fica melhor. Aí, eu coloquei a blusa pelo avesso e a manga pelo direito, e você enfia a manga por dentro e coloca o alfinete e vou para a máquina, que assim fica bem mais fácil. Vou fazer isso nas duas cavas, costurando no zigue-zague, retrocesso no início e no final para a costura não desmanchar, isso é bem importante. Aqui eu estou conferindo o tamanho da minha gola, que eu cortei tecido a mais. Aí, eu vou medir 6 centímetros, já emendei uma das laterais dessa gola e vou fechar a outra lateral também. Fechei, dobrei ao meio. Agora, tem que ser escondendo, né, essa parte da costura, porque vai ser a parte que vai ficar aparente. Agora, eu vou posicionar essa gola certinha, essa costura da gola na costura do ombro, para não ficar torta. Então, eu vou alfinetar as duas laterais. Vou alfinetar o restante dessa gola e vou passar no zigue-zague, fazendo um sanduíche, né? Eu vou fechar, como a gola já está dobrada ao meio, são 2 tecidos, e vou pregar essa gola dobrada ao meio na blusa. Vão ser 3 tecidos que você tem que costurar ao mesmo tempo. Fique atenta para não deixar de costurar algum tecido e ficar alguma partezinha sem costurar. Se ficar, você volta novamente na máquina e faz essa costurinha. Se você está gostando desse vídeo, dessa costura de hoje, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Agora, eu decidi colocar um punho na minha manga. Eu medi exatamente o tamanho do punho, que estava embaixo, peguei um pedacinho de retalho, que eu acho que tinha uns 3 a 4 centímetros, que foi o que eu consegui. Dobrei ele ao meio, fiz exatamente como eu fiz na gola. Só que esse vai ter uma costura apenas de um dos lados, né? Que a manga tem costura apenas de um dos lados. Vou fechar ele ao meio, vou dobrar e posicionar a costura que eu fiz nele exatamente com a da manga, para ficar uma costura alinhada, não ficar torto. Vou alfinetar
e costurar igualzinho eu fiz na gola. Vou fazer isso nas duas mangas. Eu fiz isso também porque a manga ficou um pouquinho curta, então, você olha bem uma blusa que for o tamanho suficiente, ou então você faz a medição do ombro até o punho, o tamanho que você quer da manga. E lembrando de comprar mais tecidos, tá bom? Aqui é a blusa pronta, já estou só lapidando o excesso de costura, tirando o excesso de linha e o excesso de tecido. E a blusa está pronta, está super em alta, ótima para usar como sobreposições e além de ficar linda, né? E super fácil de fazer. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber o que vocês querem estar vendo aqui, tá bom? E obrigada por assistir.